Distanciamento emocional e por que isso é importante na liderança. Pode dar uma impressão de que vários treinadores de líderes queiram dizer o contrário, que você tem que estar mais próximo, né? Tem aquela clássica liderança servidora de você ter, né, ter uma coisa mais próxima mesmo, né? Do seu liderado ou da sua equipe. Mas não é uma proximidade no sentido exatamente emocional, né? Pode ser amigo do seu liderado, de alguém da sua equipe? Pode, mas isso não vai fazer de você um líder melhor para ele, né? Isso vai fazer só você ter um amigo a mais, tá? Quando a gente fala de distância emocional, a gente está querendo dizer assim, o líder tem que ter uma blindagem. Não é uma surdez, não é frieza, não é para beirar psicopatia, tá? É uma blindagem. O que que é uma blindagem? Eu não posso me emocionar junto com o funcionário, assim como o terapeuta não pode chorar junto com o paciente, né? Senão não adianta nada. O líder também não pode se emocionar junto com o funcionário. Claro, né, gente? Ah, nossa, funcionário foi nomeado, ganhou um prêmio da empresa, tal, e aí o líder quer chorar junto, ótimo. Não é nesse sentido. Mas assim, se o funcionário está irritado, se o funcionário está descontente, ou até se ele tiver com um problema pessoal dele, até tem mais sentido você se aproximar, tá? Nessa questão pessoal do que em outras coisas. Mas se ele tá com raiva de outro colega, se ele tá com uma dificuldade imensa e tá passando um nervoso ali no trabalho por algum motivo, nesse tipo de coisa tem que ter uma distância. Você não pode sentar junto, abraçar o cara e falar, nossa, isso aqui é uma droga mesmo, né? E meter o pau, e chorar junto, ou, né, rasgar os relatórios junto com ele, de raiva. Não dá, né? Então tem que ter um pouco dessa distância. Essa distância, ela vai servir para você ter um olhar diferente para o problema que ele está passando para ajudar ele nisso, né? Se ele te procurar né, e pedir ajuda, por exemplo, que já vai dizer muito sobre você, tá? Seu funcionário te procurar e pedir ajuda e falar, estou com dificuldade, estou nervoso, estou com raiva, e, né, e contar o que está acontecendo ali já diz muito sobre a sua liderança, muito legal, tá? Se o seu funcionário faz isso. Então, essa distância vai servir para você ter um pouco mais de distância né? Essa distância vai servir para você ter um pouco mais de distância. Para quê? Para você ter um pouco mais de frieza, né? Para você ter um olhar mais lógico para o que ele está passando ali e ajudar ele a solucionar aquilo. Porque se você ficar, né, naquele ritmo tão esquentado, né, quanto ele, não vai ajudar. Essa distância emocional também, ela vai te ajudar a entender, por exemplo, se ele está mal-humorado, se ele está sendo grosso com as pessoas, às vezes até com você. Ou se ele está com comportamentos que estão te incomodando, está incomodando a equipe. A primeira coisa que essa distância emocional tem que te ensinar é que não é para você, tá? Que ele está fazendo aquilo. Às vezes ele pode até pensar que ele tá com raiva de você mesmo, a menos que você tenha feito alguma coisa, né, que provocou alguma coisa fora do padrão, né? Não é fulano, a partir de agora você vai fazer tal tarefa, tá? E ele fica com ódio de você, isso não tem sentido. Aí, nesse caso, por exemplo, você tem que entender que o ódio não é de você. Não é pessoal. É muito importante o líder separar o que é pessoal, o que é endereçado a você e a sua pessoa, quando o seu funcionário reage, e o que não é. Tem muita coisa, diria a maioria delas, do que acontece dentro de uma equipe, de qualquer tipo de reação, para o bem e para o mal, tá? O cara não está com raiva de você, e às vezes ele também não está amando você especificamente, tá? É para o bem e para o mal. Essas reações deles, na maioria das vezes, não são pessoais, né? A menos que você tenha feito alguma coisa muito inadequada que tenha causado uma coisa emocional neles, né? É diferente, mas se é uma coisa totalmente interna de trabalho, né? Como esse exemplo que eu dei, ó, a partir de agora você vai não mais fazer essa tarefa, você vai fazer essa, não tem cabimento nenhum. Nem ele te amar por isso e nem ele te odiar por isso. Né? E se essas reações acontecem, a gente tem que entender que a coisa não é com você, é uma coisa mais primitiva,
né? Uma coisa da estruturação de personalidade dele desde a primeira infância, né? Tem toda uma explicação aí para isso que vai fazer desembocar na vida adulta, quando ele se vê diante de uma autoridade, que no caso é você, gestor, ele vai ter uma reação emocional com você. Essa reação emocional não é para você, para a sua pessoa, ela é para o seu cargo e o que significa para esta pessoa um cargo de autoridade. Então é muito importante, inclusive essa distância emocional, para você entender que para você não pegar ranço do seu funcionário, porque ele não está fazendo aquilo para você, né? Quando você tem esse olhar de que calma aí, não fiz nada, né? Não tem motivo para isso, já para, conta até 2 e pensa, isso aqui não é comigo. Ou isso aqui não é comigo, nem com a empresa, nem com o colega do lado, isso aqui é uma coisa dele. Preciso entender. E você não é terapeuta, tá? Da sua equipe. Você não vai chamar ele e falar, me conta, sua infância, o que que você passou, o que que tá acontecendo. Não é. Não é para isso que serve entender. Serve entender para quê? Para você não pegar ranço, para não piorar seu relacionamento com ele, para não piorar, não tacar mais fogo no relacionamento dele com, né, com os pares dele ali, com o resto da equipe. Para você ter uma noção de que de repente vale a pena você isolar ele um pouco, né? Usar uma mexida estratégica ali, deixar ele um pouquinho de canto numa tarefa mais, né, que seja mais solitária, para ele ter um tempo para ele. Você ter estratégias em cima disso, porque eu vejo muito líder me trazendo assim, essa funcionária é tão boa, é um avião, mas ela briga com 2 fulanas ali que não tem como, não tem como. Eu não aguento mais isso. Eu já tô mandando 4, quase querendo mandar as 3 embora e as 3 são excelentes. Essa principalmente. Então, se você tem uma noção de comportamento, de perfil de cada uma, é, né, e pega a descrição de funções dela e fala, peraí, dá para ajustar isso aqui, você consegue resolver esse problema de uma forma muito mais simples. Por isso é muito importante ter essa frieza nesse momento, né? Como eu disse, não é para beirar psicopatia, tá? Mas é você ter uma frieza de você olhar a pessoa que tá ali te olhando feio, que às vezes o funcionário não fala, mas, né, porque você é o chefe, mas ele te olha feio. Você passa, ele tá com ódio, você olha para ele, tá com ódio, né? Se ele pudesse, se você pudesse morrer na frente dele, é o que ele queria, às vezes. E não é para você, não é sobre você, é sobre ele, né? E você tem que consertar isso, não ele que vá para terapia. Só que você tem que lidar com aquilo dentro da equipe. A menos que ele já seja um funcionário que não produz, que só te dá trabalho, que só falta. Aí é outra coisa, você manda ele embora. Mas geralmente não são, geralmente são funcionários bons, tecnicamente, que vale a pena você ter esse manejo, que vale a pena você ter essa estratégia para manter ele ali. Então, em relação à distância emocional, são muitos ganhos que você pode ter, né? Tendo esses 2 passinhos para trás e não ficar assim tão envolvido. Tá bom? Acho que por hoje a mensagem é essa e obrigada, até a próxima.